Vencer os obstáculos pessoais é uma das maiores realizações que alguém pode ter na vida, principalmente quando estes obstáculos parecem intransponíveis. Quando vencemos as adversidades que a vida nos impõe, não apenas conseguimos sentir a sensação da realização, mas também nos tornamos uma inspiração àqueles que estão ao nosso redor. Estamos no programa Mulheres, da Conecta Mais, e estamos aqui no Espaço Prisma com mais uma edição do nosso programa, contando com a presença das minhas colegas Tânia e Roberta. E hoje o nosso convidado especial é o empresário na educação, Declei Jacomazzo. Seja bem-vindo, Declei, ao nosso programa, é um prazer tê-lo conosco. E para darmos início ao nosso programa, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre os principais obstáculos que se apresentam na vida de todos nós, no nosso dia a dia. Olá, muito obrigado pelo convite. O programa Mulheres, Conecta Mais, a Veridiana, a Tânia e a Roberta, é uma felicidade imensa estar aqui com vocês. A gente não brilha tanto porque as meninas são tão bonitas, tão bem produzidas. Obrigado pelo meninas, vai ganhar dois cafés depois. Já começamos bem com o elogio como esse. O objetivo é conversar um pouco com vocês sobre os obstáculos, como bem você iniciou, e dizer que os problemas humanos são derivados do ambiente que a gente vive, da nossa história e a percepção que nós temos das coisas. Então, cada pessoa vai vivendo experiências e vai processando as informações. Então, se você faz uma experiência negativa, obviamente, dentro da sua memória, vai ter uma memória negativa que vai impactar na sua vida. Se você tem uma memória positiva, as coisas ficam prazerosas e tranquilas ao longo do tempo. Então, é muito importante refletir a percepção que nós temos das coisas que acontecem conosco. Por isso, o maior trabalho que eu faço hoje diz respeito ao autoconhecimento. Né? Entender a nossa história, entender as nossas experiências para que a gente consiga, então, viver de forma harmônica, de forma alegre, feliz, satisfeita. Minimizar o problema, né? Às vezes o problema parece tão grande e a gente consegue minimizar fazendo isso. Se eu tenho o poder de mudar a minha percepção, eu mudo a forma como interpreto as coisas. Declei, você falou, agora conhece-te a ti mesmo. Na verdade, Jesus já dizia, né, que o maior desafio é conhecer-se a si mesmo, né? E em várias filosofias, em várias ciências de conhecimento, de autoconhecimento, o maior desafio é esse, né? No momento que a gente se conhece, a gente sabe lidar com as situações, principalmente as situações difíceis. Porque para as boas a gente não precisa se preparar, né? O que é bom já vem e está de bom grado. Agora, no momento que você não se conhece, você não sabe a tua reação diante de uma situação inusitada, né? De uma situação mais difícil. E né? Conhecer a si mesmo é a coisa mais difícil que tem, né? Exatamente. O conhecer-se a si mesmo, na minha percepção, é a coisa mais importante do ser humano. Verdade. Porque quando você conhece a si mesmo, você gerencia as coisas negativas em você. Perfeito. E você utiliza aquilo que é dependendo do que a circunstância exige, né? E quando você conhece a si mesmo, você passa a respeitar o outro, que a gente chama de inteligência social. Então, o autoconhecimento te dá o autocontrole essencial para viver bem, para viver realizado, para viver de forma positiva e para dar um sentido adequado para cada coisa que acontece. Até porque o mesmo problema, ele tem uma dimensão diferente entre uma pessoa e outra, né? O mesmo problema que se apresenta para uma pessoa pode ter uma dimensão maior, dependendo do jeito que essa pessoa interpreta esse problema, e para outra pessoa ela tira de letra, como a gente diz, porque ela já está interpretando de forma diferente, né? Então isso é a importância do autoconhecimento, de saber como cada pessoa cada situação. Vai lidar com cada situação. Eu lembro, Declei, de todas as vezes que a gente já conversou devido à escola e tudo mais, que eu às vezes chegava e dizia, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer agora. E ele me dizia, calma que tudo vai dar certo, é só a questão de como ver
cada coisa, como conseguir colocar cada coisa no seu lugar. E realmente, tipo, se tu sabe pensar devagar e, tipo, passo a passo fazendo as coisas, realmente as coisas se tornam menores, o problema vai se tornando mais leve. Até porque a gente não deve resolver problemas de cabeça quente, né? Sim. Então, assim, a gente costuma dizer que nada melhor que uma boa noite de sono para resolver o problema, né? É para aquele que consegue dormir com o problema, né? Exatamente. Mas é um bom método, né? Porque às vezes à noite o problema parece um monstro, né? De 7 cabeças. No dia seguinte a gente já está mais descansado e a gente vai interpretar, vai ver esse problema de forma diferente. E até porque os problemas e obstáculos que existem, eles nos fazem crescer, né? É uma bagagem, a gente aprende com isso. Então, mesmo as piores situações que a gente vive, a gente tem que ver o lado positivo. A gente acaba levando como lição para a vida da gente, a gente acaba levando como experiência de vida. Passou por um determinado problema, passou, conseguiu enfrentar, mas a gente sai mais fortalecido dele. Então, tem o lado positivo de enfrentar obstáculos também. Quando as pessoas aceitam isso e querem trabalhar isso e, tipo, mudar com esse problema, porque às vezes aí que entra o trabalho do Declay, porque às vezes tu simplesmente de como faz... trabalhar, daqui a pouco tu não tem as ferramentas, tu isso não aí. tem como fazer. Às vezes o problema está sempre enorme mesmo, exatamente, você não consegue. Né, Declay? Vocês me deram aqui ganchos para falar uma manhã toda. Primeiro, uma das coisas mais bacanas que eu aprendi na jornada como coach, como profissional da hipnose ericksoniana, ou master coach, ou até mesmo mentoring de empresas, é que você precisa acalmar a mente. A mente é um território fértil e aberto a sugestões. A solução das situações não está na confusão, está no silêncio. E é por isso que a solidão, é na solidão que o demônio nos visita. Então, as pessoas bem resolvidas espiritualmente são as pessoas que vivem bem com a solidão. E basta você olhar no espelho. Quanto tempo você olha nos olhos no espelho para você mesmo e consegue manter esse olhar? Então, aqui vem autoconhecimento. E é essencial falar para os ouvintes a questão do silenciar a mente. Relaxar. E como é que se faz isso? Olha para dentro através da respiração profunda, por exemplo. O silêncio nos dá consciência. Então, numa sociedade cheia de estímulos, você acaba refletindo o ambiente, sendo uma pessoa rasa. Então, quando a gente silencia, até agora aqui eu estou falando num tom mais, eu estou falando num tom mais suave, já a percepção nossa aumenta. Então, se eu fosse dizer uma coisa para o empresário que hoje está doente, ou para as pessoas que são reflexo de uma sociedade de consumo capitalista, que eu não sou contra, mas que não pode ser só a única referência, é baixa frequência, para você ter consciência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Veridiana falou muito bem é o diálogo como ferramenta de solução de problemas. Porque para mim pode ser um problemão, para você é uma coisa simples. Então nós precisamos aprender a dialogar sem objetivo, simplesmente dialogar. E aí eu queria falar para a população que acompanha esse canal de televisão e também para o programa, para as mulheres que estão aqui conduzindo o programa, que nós precisamos fazer amizades. Amizades onde a gente possa ser a gente mesmo. Onde eu preciso ter alguém com quem eu possa ser eu mesmo. Por quê? Porque quando eu falo, eu me dou conta, eu tenho percepções que sozinho eu não tenho. Exato. Então, o que é um problema para você em função das suas experiências, a pessoa do seu lado, o seu amigo, o seu terapeuta, o seu coach, enfim, o padre, o pastor, você vai ter clareza a partir da abertura das coisas que você esconde e que você sozinho não gosta delas. Exato. E acabam se tornando sombras, problemas que conduzem a sua vida.
né? Então, o diálogo é uma ferramenta essencial para a solução de problemas. Vamos falar um pouquinho por que os problemas acontecem. Porque eu não entendo você. Quando eu entendo você, os problemas terminam. A mesma coisa acontece com o nosso interior. Por que nós temos sombras e não aceitamos, não queremos ter? Porque não as conhecemos. Já dizia um grande mestre da África do Sul, que eu tive a oportunidade de com ele conviver, que na sombra, na sua caverna mais escura, aquela que você não quer entrar, é onde está o tesouro mais precioso. Exatamente. E eu vou finalizar meu raciocínio dizendo para vocês o seguinte: aquela sombra mais escura que você não quer entrar, tem duas formas de se comportar com ela. Ou você briga com ela, os seus obstáculos internos especialmente. Por que eu estou falando interno? Porque reflete o externo. Então, se você tem coisas que você não lida bem, não aceita em você, o que acontece? Isso acaba multiplicando em você e acaba levando você para baixo. Mas você também pode pegar essas dores, essas deficiências, essas inseguranças, angústias, sombras e transformar em bênçãos para outras pessoas que podem se beneficiar dessas suas experiências difíceis. E aí a sua vida ganha sentido, aí a sua vida ganha significado. Mas para que isso aconteça é fundamental eu falar que é necessário autoconhecimento. Parar, olhar para dentro, entender as forças, escutar as vozes que... Nós temos duas vozes. Vozes que nos impulsionam, lado intuitivo, lado emocional, subconsciente, que conduz a nossa vida, e lado crítico, julgador, racional, lado esquerdo do cérebro, que bloqueia, que fala, não faz isso não pode, isso não vai dar certo, eu vou me sentir mal porque eu não estou bem vestido, eu não falo porque as pessoas vão avaliar o que eu estou falando. Isso. E honestamente, trazendo uma informação para vocês, 50% da população é guiada pelo que acontece no ambiente. E muitas vezes esses problemas, eles são problemas externos. E é o que você vinha falando, que a gente, para resolver um problema externo, primeiro a gente tem que resolver os problemas no nosso interior. Também achei interessante quando você coloca a importância de se ter amigos. E primeiro, a gente assumir que tem um problema. Eu tenho um problema, eu assumo, estou com um problema, vou me abrir com um amigo, com alguém da família e até expor esse problema para ver uma outra visão, que essas pessoas possam nos ajudar e também ver que muitas outras pessoas passam pelo mesmo problema que a gente passou. Então a gente acaba até servindo de exemplo para outras pessoas. Porque às vezes quando tu abre, o outro vai saber pode se abrir também. E aí tu vai ver que o problema é semelhante, né? Porque muitas vezes a gente fica se perguntando, por que aconteceu comigo, né? Por que comigo? E a gente sabe que tem muitas outras pessoas que passam pelo mesmo problema que a gente tem. Mas o nosso papo está bem interessante. Só nós vamos dar uma pausinha para os comerciais. Fiquem conosco, voltaremos em seguida.